Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, usando esse formato diferente, a igreja ainda não ficou pronta e provavelmente o nosso culto de domingo será no nosso terraço, mas eu peço a compreensão de vocês para que a gente possa seguir com a obra de Deus. Eu queria hoje que nós abríssemos as nossas Bíblias num texto que está na epístola mais prática no Novo Testamento, que é Tiago. Vamos abrir no capítulo 1 e vamos ler daqui 2 versículos. Capítulo 1 de Tiago, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha ministrar essa palavra de vida aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente tem testemunhado muitas questões, sobretudo familiares, por causa de uma escuta precipitada. Olha, o que uma escuta precipitada pode fazer, o estrago que essa escuta precipitada pode fazer, é trágico, pode ser trágico sobre todos os aspectos. E hoje eu queria que nós prestássemos um pouco atenção àquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. E nossa oração é para que vocês tenham atenção redobrada com aquilo que escutam, para evitar uma interpretação equivocada. E aí eu queria começar hoje com uma pergunta: será que o que ouvimos é verdadeiramente aquilo que foi dito? O texto citado no início está num contexto que fala da prática da palavra de Deus. E Tiago diz com muita propriedade: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Para que a palavra seja praticada, precisa ser ouvida com a devida atenção. Nas minhas longas escutas, nesses mais de 40 anos de ministério, tenho visto e ouvido de tudo, absolutamente. E algo fica muito claro ao meu coração: quanta dor seria evitada se conseguíssemos corrigir as nossas escutas. A gente está tão preocupado em falar com uma verborragia que muitas vezes extrapola os limites, mas a gente não tem uma preocupação muito grande em relação ao que ouvimos. Ouvimos sempre de forma tão irresponsável, muitas vezes, e que acabamos sofrendo tanto por antecipação quanto prolongando sofrimentos durante toda a vida. No texto citado, Tiago dá 3 instruções que podemos aplicar a absolutamente tudo. Primeiro, todo homem seja pronto para ouvir. Aqui, repito, se trata da palavra de Deus, mas nós estamos fazendo hoje uma aplicação prática a toda a escuta que possamos fazer.
Segundo, que esse homem seja tardio para falar. Amadureça aquilo que você ouviu. Deixe que aquilo encontre abrigo no coração, mas encontre sobretudo esclarecimento. É preciso discernimento para que a gente compreenda a profundidade das nossas escutas. E por último, que esse homem seja tardio para se irar. Toda escuta precipitada provoca uma ira que muitas vezes fica sem conserto, porque uma vez que nos iramos, não voltamos para esclarecer. E eu queria trazer algumas considerações sobre esse assunto. É um assunto que demandaria muito tempo, um estudo mais longo, mas como nossas mensagens são sempre positivas, elas levam você a experimentar, você ouvir, você maturar, meditar naquilo que ouviu responsivamente. Vivemos em um mundo de velocidade, de altas tecnologias, quando as comunicações ocorrem de forma rápida, fazendo com que uma informação possa percorrer a Terra em questão de fração de segundos. Tem sido assim. Contudo, ainda é necessário que tenhamos atenção com o que ouvimos e a maneira como fazemos as nossas leituras, tanto de textos quanto de situações. Na minha época de escola, não sei se ainda há isso hoje, havia uma preocupação muito grande com as interpretações dos textos. E normalmente o professor criava várias perguntas em relação àquele texto que estava sendo examinado. E a gente descobre que um ponto, uma vírgula, ou mesmo um ponto e vírgula, podem mudar totalmente o sentido de uma frase e colocar intenções no coração de quem falou que não havia. E não há velocidade ou tecnologia que substitua uma boa escuta e uma boa leitura. E isto vale para qualquer área da vida humana, que nós possamos atentar para isso. Lembro-me de uma amada irmã, já tratei sobre isso outras vezes, que passou longos anos com raiva de mim, por causa de uma interpretação errada, advinda de uma escuta também errada, precipitada, de algo que eu não disse nem tive a intenção de dizer. E foram preciso 10 anos para que aquilo tudo fosse esclarecido. É uma amiga querida, é uma amada irmã, e aquilo serviu de lição, tanto de lição para aquela irmã, quanto lição para que eu possa repassar para vocês. Parece que o adversário é um grande especialista também em se interpor entre o que dizemos e o que é ouvido pelo outro. Por outro lado, tem a nossa impulsividade, que precisa ser tratada, e só é possível através desses episódios tão dolorosos. Lembrei-me também de uma outra situação, no meio de uma aula, quando uma querida irmã me perguntou: professora, me diga uma coisa, por que Jesus proibiu tomar a ceia, por que então nós tomamos? E eu, abismada para ela, eu disse: como é a história? Jesus proibiu tomarmos a ceia? Onde foi que você viu isso? Ela disse: na Bíblia. E aí, ela de pronto respondeu, em Mateus 26, 29. Olha, presta atenção a isso aqui, que é importante demais. Vamos ao texto. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Ela abriu a Bíblia dela e o leu para mim da seguinte forma, presta atenção: eu lhes digo que
que de agora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei um vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Aquela irmã acrescentou a letra S no verbo beber, que mudou totalmente o sentido do texto. Olha que coisa interessante. Pedi que ela lesse o texto repetidas vezes e devagar, até que percebesse o equívoco. Graças a Deus ela percebeu. Depois de algum tempo, lendo e relendo, quando chegava na altura do beberei, eu dizia, leia devagar. E ela continuava repetindo, bebereis. Eu digo, leia de novo. Eu sei que ela leu umas 10 vezes, até que tirou aquele S que ela irresponsavelmente tinha colocado inadvertidamente. E ela ficou pasmada com aquilo que ela mesma fez. E aí aproveitei o gancho para trazer uma lição sobre isso naquele momento. Assim são as nossas percepções impulsivas sobre tantas coisas que ouvimos e olemos. As palavras de ordem para nós em relação a essas coisas são paciência, atenção e cuidado. E que Deus nos ajude e cure a nossa impulsividade de interpretação errônea de coisas ouvidas ou lidas. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, a escuta é excelente aliada de um falar e um agir prudente. A nossa ira por motivos precipitados gera muita ferida desnecessária. Sejamos cautelosos, pacientes e atentos. E eu queria orar por você que está me ouvindo, pela palavra de Deus que está sendo pregada, que ela encontre abrigo nos corações, e vamos orar também pelas causas impossíveis. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, confiados no poder e no sangue de Jesus, que o Senhor esteja visitando lares, familiares, pais e filhos, irmãos, amigos, que um dia fizeram uma interpretação errada de suas escutas e amargam até hoje a tristeza de uma ira indevida. Que o Senhor tenha misericórdia de todos e traga esclarecimento a essas coisas em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós apresentamos diante do Teu altar nossas causas impossíveis, sobretudo em relação a relacionamentos, que o Senhor esteja operando grandemente nessas situações e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado nessas respostas, que sejam de acordo com a Tua excelsa e santa e soberana vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada pela atenção, meus amados. Fiquem em paz, em nome de Jesus.